Oiê, aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vocês aí também que estão assistindo no YouTube estão assistindo esse episódio também em vídeo, gravado aqui, né? Não ao vivo, a gravação não é ao vivo, mas você está assistindo aí enquanto eu gravo o podcast. E eu quero dizer para você o seguinte: na semana passada teve podcast também na segunda-feira e eu avisei no podcast que os episódios do podcast vão sair às segundas-feiras e não mais às sextas, como eu havia dito, tá no primeiro episódio do retorno aí do podcast. E quero dizer para vocês que o podcast vai sair toda segunda-feira, mas nem todo episódio do podcast estará no canal do YouTube também. Então, se você ainda não está inscrito no podcast em uma das plataformas para ouvir podcast, se inscreva também. E olha só, muita gente reclamou semana passada, muita gente mesmo, até tô reconsiderando, mas muita gente reclamou que não ouve em outras plataformas, só aqui no YouTube, para que eu colocasse o áudio também aqui no YouTube. Só que, enfim, não fica muito legal, não é muito legal aqui para o canal fazer isso. Então eu vou pedir para que vocês olhem aqui na caixinha de descrição, porque eu vou colocar um link do Google Podcast, que aí você consegue ouvir pelo Google, você não precisa ter uma das outras plataformas, porque é a plataforma do Google, tá? Então eu vou deixar uns links aqui embaixo específicos, se você não tem Spotify. E veja, gente, o Spotify você pode usar gratuitamente, tá? Vai aparecer anúncio se você usar gratuitamente, mas é um aplicativo gratuito para você ouvir música, para você ouvir outros podcasts. Mas é isso, o podcast Sherlock Holmes está em todos as plataformas de podcast, tá no Deezer, tá na Apple Podcast, tá assim, aqui esses são os maiores, né? Mas está em todos, tá? Distribui para todos, então o que você tiver aí para ouvir, você pode ouvir também. E é isso, e hoje eu tô aqui para falar mais 10 conselhos para eu do passado. O primeiro foram 10 conselhos para eu, adolescente na escola. E agora eu estou trazendo para vocês 10 conselhos para eu na faculdade, para eu na universidade. E até dando um panorama para vocês, eu fiz faculdade federal na Universidade Federal da Bahia e fiz faculdade de comunicação social. Tá? Então isso já dá aí um panorama para vocês. Outro panorama importante para vocês diante desses conselhos que eu vou me dar é que eu não era cristã naquela época, mas eu dizia que eu era. Então se você ouviu aí os conselhos para eu adolescente na escola, você já sabe um pouquinho desse contexto, então você pode voltar lá. E muitas das coisas que vocês vão ouvir aqui nesses 10 conselhos para mim terão assim alguns reflexos, né? Reflexos não, né? Alguns flashes de testemunho do meu processo de conversão. Então, isso é interessante, né? Eu pensei nisso depois, porque eu fui contando para vocês, né? Até no episódio passado eu falei, no passado dos 10 conselhos, eu falei sobre como que Deus sempre colocava pessoas crentes ao meu redor. E continuou sendo assim na faculdade. Como eu falei que ia alertar em todos os episódios, esses episódios dos 10 conselhos para eu do passado, alguns conselhos são coisas que eu fiz e que deram certo, e outros conselhos são coisas tipo assim, aí você devia ter feito tal coisa, ou não vá por essa área. Mas nem todos eles eu estou alertando, eu estou sinalizando, do tipo, ó, gente, isso aqui eu fiz e deu certo. Alguns eu falo, eu fiz isso aqui e deu certo, mas outros eu não falo, então para ficar meio vago também, e para ficar eh, respeitando um pouco alguma privacidade aí, sobre esse assunto, tá bom? Mas vamos começar logo, já fomos aí 4 minutos de episódio. 10 conselhos, e eu fiz uma colinha aqui para não esquecer de nada, tá? E na ordem, porque agora a ordem é importante. Antes de mais nada, Ana Paula, euzinha aí do passado, a minha primeira dica para você é que você escolha o curso que você quer, do que você quer fazer. Porque sempre vão ter muitas pessoas falando muitas coisas sobre qualquer coisa, não importa se for assim o curso que todo mundo mais admira, sei lá, medicina, sempre vai ter gente para te desestimular. Siga firme no que você quer. Não fique mudando de ideia porque ouviu uma pessoa desacreditada da profissão dela. Se for escutar, escute mais do que uma opinião antes de desistir completamente do que você quer, por causa do que uma pessoa quase que mal amada falou. E aí, ainda nessa primeira dica para você, é que você pense no curso
na faculdade que você vai fazer, você pense no depois. Não pense nas matérias da faculdade. Pense no que você vai fazer para o resto da vida. Porque o que acontece? Você vai passar aí 4, 5 anos de faculdade, que parece muito tempo, né? E aí você para e pensa assim, nossa, mas começa a faculdade ali, você começa os cursos e você, nossa, mas eu não tô gostando disso daqui, né? A matéria que você pega por um semestre. E aí, veja, não é motivo para você desistir do que você quer fazer, olhando para o que você quer fazer. Olhe para o que aquele curso, para onde ele vai te levar após o curso, e não para as matérias que você está fazendo. Isso é importante também para o lado contrário, porque muitas pessoas acabam às vezes entrando num curso que não tem nada a ver com o que elas querem fazer, só porque o curso tem uma, duas, três matérias daquilo que ela quer fazer. Mas o curso não vai levar ela a fazer isso que ela quer fazer. Tá entendendo meu ponto? Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que, vou dar um exemplo real mesmo, assim, do que ela fez. Que ela gosta muito, assim, ela é excelente designer e ela gostava muito de jogos. E ela acabou indo cursar jogos digitais, que estava estreando na época ainda esse curso, essa faculdade. Só que ela chegou lá ela não pensou que quando ela formasse, o que ela ia fazer não seria design. Aquele curso não era para formar ela para ser uma design de jogos, e sim para ser uma programadora de jogos. Então ela teria que lidar com matérias na faculdade de programação, de um monte de coisa que ela não gostava e que no final não ia levar ela para o que ela queria. O que levaria ela para o que ela queria seriam cursos relacionados a design, entendeu? Então, eu acho que você, quando for pensar no que você vai fazer, foque naquilo que você vai fazer depois, e não naquelas matérias, sabe? Porque o que te torna profissional de fato não é a faculdade que você faz, mas faça. Não estou dizendo para não fazer, tem que fazer sim, tem que fazer. Inclusive, se eu fosse dessa época agora, né, que as pessoas estão desistindo muito rápido e fácil da faculdade, eu ia me dar um chacoalhão e falar assim, ó, vá fazer sua faculdade, vá garantir seu diploma, não fica nessa aí de é, essa vida aí de querer ser influenciador digital, viu? Abre seu olho, lá de ser doido. Então, é isso, assim, para os dois lados. Não olhe necessariamente para as matérias do curso. Olhe para o que você vai fazer com esse curso depois. Porque por mais que 4 anos pareça muito tempo, 5 anos, não é muito tempo. Muito tempo é o que você vai fazer para o resto da sua vida. E aí, o conselho 2 tem até a ver com isso também, que é que o mais difícil é o começo. Então, a maioria das pessoas nos cursos desistem exatamente no começo, porque o começo ali é onde vem toda a parte teórica, né? Demora para vir alguma coisa prática, e mesmo eu lá na Faculdade de Comunicação Social, foram poucas matérias práticas que eu peguei, mas foi muita teoria de fato, sabe? Então, assim, é, saiba que o mais difícil é o começo, foque, estude, com esse pensamento do primeiro conselho que eu te dei. É um semestre dessa matéria. Talvez tenha parte 1, parte 2, mas é um semestre, sabe? Então, assim, vai, foca em aprender aquilo ali, em passar, e foca no depois. É isso que é o mais importante. O conselho 3 é: você não está na faculdade para fazer amigos. Dan. Bom, gente, aí principalmente considerando aí que eu fiz faculdade federal, né, que eu fiz uma faculdade federal, eu acho muito importante eu me dar esse conselho, porque, quando a gente chega na faculdade, tá todo mundo querendo se enturmar, é muita festa para os calouros, né, pra que os antigos se interajam com os calouros, e todo mundo querendo se entrosar, e ao mesmo tempo todo mundo querendo se afirmar, chegar e se entrosar aí com os veteranos e tudo mais, e literalmente fazendo de tudo para isso, sabe. Opa, deixa eu tirar aqui, o WhatsApp para não ficar fazendo barulho. Então, assim, literalmente fazendo de tudo para se entrosar. E ainda mais eu que fiz faculdade de comunicação social numa faculdade federal, então, assim, não preciso nem dizer para vocês o nível da coisa, né. Então, gente, eu vejo, né, vi e continuo vendo com outras pessoas, e esse conselho pra mim, Ana Paula, faculdade não é lugar de você fazer amigos. E tudo bem, porque eu mesma, aí eu posso falar pra vocês, eu não tive muitos amigos na faculdade,
me relacionei bem com as pessoas até o momento em que eu saí da faculdade. Hoje em dia, mas isso vai ser conversa para um próximo 10 conselhos. Hoje em dia, eu não tenho nenhum amigo da época da faculdade. Aliás, tem uma pessoa que está nos Estados Unidos, uma amiga, que foi uma amiga que eu fiz desde o dia do vestibular. A gente ficou na mesma sala. Na hora que eu olhei para ela, ela olhou para mim, a gente, tipo assim, já sabia que a gente ia ser amiga, de verdade. E eu nem sabia que ela ia fazer o mesmo curso que eu. A gente fez o vestibular, enfim, caiu na mesma turma e não era, todo mundo da turma não era do mesmo curso. E eu olhei pra ela assim e eu falei, cara, que menina legal. E ela olhou pra mim e falou, que menina legal. E aí, quando chegou na faculdade, a gente começou juntas. E fomos amigas aí durante a faculdade, na metade ela foi embora para os Estados Unidos, acabou não terminando a faculdade, mas ela foi assim, e ela era minha vizinha, inclusive, lá em Salvador. E aí a gente saía muito juntas, a gente estava sempre juntas, sempre uma na casa da outra, tal. E como eu falei, quem viu aí os 10 conselhos para eu adolescente, eu ainda era aquela pessoa de ter uma melhor amiga, sabe? E ela, até hoje, nós somos amigas, até hoje, assim, não conversamos mais com nem perto de ter alguma frequência de conversa, mas é uma pessoa, assim, que a gente se gosta e que se a gente se encontrar de novo, a gente vai conversar e que eu tô ali sempre, de vez em quando, falando com ela pelas redes sociais, né, ainda que pouco. Mas fora isso, eu não tenho amigos mais na faculdade, mas isso é um outro assunto e é por causa de um posicionamento que eu tomei. Eu fiz um posicionamento aí na época no Facebook a respeito de uma pesquisa que estavam fazendo uma coisa bem de ideologia e eu me posicionei e foi assim uma confusão. Então assim, já estou misturando os assuntos aqui, já chego lá. O meu ponto é que se você for querer fazer amizades na faculdade, que não é lugar para isso, você vai acabar literalmente caindo em farra e priorizando essas coisas do que priorizando os seus estudos, que não é o caso, tá? Então, assim, você vai acabar achando que tem que fazer tudo para ser aceita e você não tem que fazer tudo para ser aceita. O que você tem que fazer é estudar, mostrar que você está estudando e tirar suas boas notas e ser gentil, educada com todo mundo. O que leva ao conselho 4, que é seja a melhor aluna que você pode ser para a glória de Deus, né? Ainda que eu não era cristã ali, mas eu dizia que eu era cristã. Então, se você, Ana Paula, quer ficar dando testemunho cristão, não fique só dizendo que você é cristã. De fato, seja uma cristã que brilhe a luz de Cristo em tudo que você faz, inclusive, e ali, nesse caso, se o que Deus está te colocando para fazer é estudar, estude. E se o que Deus está te colocando para fazer é estudar, estude mesmo e tire boas notas e busque fazer o seu melhor. Tá? Não estou dizendo que se o seu melhor não é um 10, que o seu melhor seja um 9, que o seu melhor seja um 8, mas faça o seu melhor. Não seja por desleixo seu ou por estar caindo em farras aí, ao invés de fazer o que você tem para fazer, que é estudar. E aí, até conectando esse conselho com o conselho de cima, Ana Paula, vou te dizer que você viu na prática que, apesar de você não ter feito amizades, né, além dessa, amizades fortes na faculdade, você viu acontecer várias vezes nos períodos de estágio, de às vezes as pessoas lá da faculdade, veteranos mais velhos, indicarem você ao invés de indicar amigos da faculdade, porque você era uma pessoa que estava focada ali em estudar e não focada em estar na farra. E no final das contas, quando chega no ambiente profissional, o que esses colegas de faculdade querem não é o amigo farreiro, né? Na hora do vamos ver, querem o profissional de verdade, tá? Então, se liga nisso. O importante é você ser gentil. Você não precisa ser amigo dessas pessoas, tá? Você precisa ser um excelente profissional. É para isso que você está lá. O aconselho 5 é, mais uma vez, um mesmo conselho que eu dei lá para minha adolescente na escola. Que é, se você vai dizer que é crente, seja crente. Porque se você tá dizendo que é crente, dando mau testemunho que você dá, então é melhor você não dizer que é crente. Não diga. Não manche o evangelho dessa forma. Não envergonhe o evangelho dessa forma. Se você tá dizendo que é crente, seja crente, tá? Então assim, ó, conheça a palavra de Deus e esteja pronta a responder à razão da sua fé para
todos que te desafiarem. E eu te garanto, vão te desafiar. Nesse ambiente de faculdade, vão te desafiar. Então, assim, inclusive você que está ouvindo aí, né, que você que é cristão, que está na faculdade, que sabe que tem essas lutas, você sabe que quando sabem que você é crente, vão te desafiar por todos os lados, né? Então, como cristãos, nós temos que conhecer a nossa fé. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, assim, para todas as áreas que está estudando, é que você tem sim, né, como eu falei no conselho anterior para mim, que você tem que sim que ser uma estudante, você tem que estudar para ser uma excelente profissional para a glória de Deus, a melhor que você pode ser, mas ao mesmo tempo, e mais do que isso, você tem que garantir que você está firme na palavra de Deus, conhecendo. O Você está estudando para sua carreira, estude muito mais a palavra de Deus, seja qual carreira for. Você está estudando para ser um excelente profissional, estude muito mais para ser uma excelente cristã. Você está estudando para ser uma profissional, estude muito mais para conhecer a palavra de Deus. Você está estudando aquele teórico lá para passar na prova, estude muito mais a palavra de Deus. Ah, Ana, mas eu já tenho tanto para estudar. Não. Você mantiver aí o seu devocional, o seu estudo bíblico, sua comunhão, né, a sua ida à igreja, não negociar os seus domingos, você de estar com o Senhor, né, e de descansar aos domingos, né, domingo, dia do Senhor, ouvir a palavra de Deus, estar em comunhão e aprendendo, você vai ter tempo sim, tá? Vai ter tempo sim, não indo pra farra ao invés de, de fazer essas coisas. Então, assim, conheça a Deus muito mais do que você conhece a área que você vai atuar. Seja muito melhor cristã do que profissional. Quer dizer, se você for uma excelente cristã, né, no caso, quando eu digo uma excelente cristã, é um cristão que conhece a palavra de Deus. Você será também o melhor profissional que você puder ser, porque você vai fazer isso para a glória de Deus, tá? 6, conselho 6, para Ana Paula, na época de faculdade. Você não tem que fingir que concorda com as ideologias, porque que vão ficar gritando para você de todos os lados, tá? Mas você também não precisa gritar contra tudo, o tempo todo. Então, assim, esse conselho é pelo seguinte: as ideologias contrárias à sua fé, as coisas que você diz que acredita, vão gritar o tempo inteiro na época de faculdade. Vão vir dos colegas, vão vir dos professores, das coisas que você estuda, né? Dos materiais que eles dão para você estudar, dos livros que você vai ler, que eles vão obrigar você a ler para fazer a prova e para tirar uma nota concordando com aquilo que você lê. Você não precisa concordar com essas coisas, eles não podem te obrigar, né, a não ser que, obviamente, né, seja ali tal para a prova, questões teóricas, mas eu tô falando aí principalmente para a área de humanas, né, como foi a minha de comunicação, ou você que tá fazendo aí, seja o que for, você não precisa concordar publicamente, eu quero dizer, né? Então, se você tá ali com seus colegas e tá tendo alguma discussão na sala ou numa roda que estão falando de coisas contrárias à sua fé e tudo mais, você não precisa concordar com essas ideologias que vão estar gritando só para você ficar bem ou só para você não ficar, enfim, para você não ficar mal, não faça isso, não faça isso, mas você também não precisa estar gritando por qualquer coisa. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente acha como crente que tem que se posicionar o tempo inteiro, né? Tudo que falam, que você tem que estar ali se posicionando, indo contra e tal. E não é bem assim. Tem um episódio aqui no podcast chamado Evangelização. Tem uma continuação do título, mas é sobre evangelização, que eu falo bastante da minha posição quanto à evangelização, né, do que eu acho, e tem muito assim, que eu acho que não, a gente tem que saber o momento de evangelizar, e não é o tempo inteiro tá gritando que vai evangelizar as pessoas, sabe? Então, hum, o que eu quero dizer com gritando, tá? Eu quero dizer que justamente você não precisa estar o tempo inteiro. Ah, não sei o quê, porque a Bíblia diz isso. Não, professor, você está falando isso, mas a Bíblia fala essa outra coisa. Ou os colegas ali conversando, porque é, tem momentos, gente. Tem momentos para essas conversas acontecerem. E você pode acabar caindo em situações em que só o que as pessoas querem é humilhar você. Elas não querem ouvir o que você tem para falar. E às vezes isso vem até em forma de provocações, sabe? E eu
fui muito provocada na faculdade, aí falando bem pra vocês assim de forma aberta, né? Eu fui bem provocada por dizer que eu era crente, né? Por dizer que eu era cristã. Então, assim, a chegar a um ponto que um professor meu chegou a falar comigo num corredor de faculdade, da faculdade, que assim, você não diz que é crente, por que você faz isso? Entendeu? Por que você faz tal coisa? E assim, por isso que eu acho muito importante dizer, cuidado. Se você dizendo que você é crente, seja crente. Se você vai abrir a boca para dizer que você é crente, seja mesmo, porque a gente está aí representando, né? Representando Jesus aonde a gente vai e a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão. A gente sabe disso, o mundo está observando. E quando a gente diz que é crente, é aí que o mundo faz assim, ó. Olha mesmo pro testemunho que a gente está dando, tá? Outro conselho que eu quero dar, conselho 7 é: leia posições contrárias do que estão te apresentando na sua faculdade, na parte teórica. E aí eu tô falando, né, mais uma vez, principalmente da área de humanas, que a gente é bombardeado aí com essas coisas, como eu falei, muita ideologia e tal. Então, assim, tem tempo, vai por mim, tem tempo. Se você é uma pessoa normal, né? Uma pessoa que não tá o tempo inteiro farriando por aí, tem tempo. Mesmo que seja no caminho para ir pro seu estágio, o que for. Leia posições contrárias do que estão te apresentando na faculdade. Conselho 8 é: trabalhe assim que puder. Então, assim que for permitido, assim que for possível você estagiar, comece a estagiar. É muito bom, é muito importante, é nos estágios que você, da sua área, né, obviamente, mas é nos estágios que você realmente vai aprender. Então, assim, na faculdade você vai aprender muita coisa teórica, para você pegar o diploma e, tipo, faça isso, pegue o diploma, mas é realmente, assim, no trabalho, é botando a mão na massa que você vai aprender de fato. Mas isso vai ficar aí para quando eu for falar os 10 conselhos para a área profissional, eu vou juntar aí com a parte de estágio, então não vou entrar muito nisso. O conselho 9 é: não fique calada, denuncie os abusos. Acontecem muito, não acontecia só na minha época de faculdade, muito esses abusos, e quando eu digo abusos, é de qualquer tipo. Então, assim, você não tem que aceitar o seu professor humilhando você porque você é crente, ou seja lá por qual razão for. Eh, o professor não tem que te humilhar em sala de aula por causa da sua religião, não tem que te humilhar em sala de aula porque seu pai é militar e ele vai ficar pisando e humilhando você toda a aula dele, cutucando e fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, porque ele foi torturado, porque ele diz ter sido torturado na dita ditadura militar. Então, assim, ele não tem esse direito. Não fique calada, não fique sendo humilhada calada. É, especialmente por coisas, né, que você não fez. Então, assim, denuncie. Existem leis para isso. E mais, professor nenhum, tem o direito de dar em cima de você, né? Então, assim, existem leis para isso. Não se cale. Cuidado. Cuidado, e se você se calar, você está permitindo que isso continue. E o conselho 10 é que, entre aspas, só experimentar é entrar no buraco, é o começo da queda, não é nem a beiradinha. Seja o que for, só experimentar não é andar na beiradinha. Sabe quando a gente fala assim que a gente tá andando na beiradinha do pecado ali, na beiradinha do problema, na beiradinha da queda. Não, experimentar é cair. Experimentar é você se jogar no buraco. É o comecinho. É o primeiro passo, é você entrar mesmo, sabe? Você já estava andando na beiradinha antes de chegar na parte de experimentar. E aí, na hora que você experimenta, você não acha que você tá só na beiradinha que vai dar para voltar, não, não. Quando você experimenta, você tá, de fato, entrando. Você se jogou. Então, muito, muito cuidado. Bom, mas então é isso, gente. Esses foram os 10 conselhos para eu, adolescente. Adolescente não. Para adolescente foi o primeiro episódio dos 10 conselhos. Esses foram os 10 conselhos para eu na faculdade, e eu quero muito saber quais são os seus conselhos para você. Então, assim, pode botar 1, 2, 3, e eu queria saber também se você se
acha que algum dos conselhos que eu dei também serviria para você. Comenta aí que eu quero muito saber se a gente se a gente viveu alguma coisa assim parecida que merecesse o mesmo conselho. Eu fico curiosa mesmo e eu leio mesmo os comentários, tá? Tanto do podcast que aparecem para mim ali pelo podcast, quanto também aqui pelo canal. Então, se você tá pelo canal do YouTube, eu peço muito que você curta e compartilhe esse vídeo, porque vocês devem estar vendo que os episódios de podcast aqui, eles caem muito as visualizações, então eu peço que vocês me ajudem com isso se vocês querem que continue saindo por aqui, tá bom? E é isso, um grande abraço para vocês, para quem tá no canal, para quem tá no podcast, saiba que o Vlogmas está no ar, então teremos vídeos todos os dias no canal do YouTube até o dia do Natal, e eu espero vocês por lá. Um grande beijo e até o próximo episódio.